carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. E nós vamos ler apenas o versículo 35 e o 36 de Hebreus 10. Se você achou, vamos ficar de pé para a leitura inicial da palavra de Deus. E eu queria que você lesse em alta voz comigo esses dois versículos, o 35 e o 36. 35 e 36 diz assim, Hebreus 10, não abandoneis, portanto, a vossa o quê? Confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Até aqui, Senhor nosso Deus. O que vamos tratar aqui nessa noite é da mais alta importância e relevância nas nossas vidas. Não podemos herdar promessa alguma se nós não entendermos a necessidade de perseverarmos na Tua presença. O povo de Israel pereceu no deserto porque eles não perseveraram, porque eles murmuraram, porque eles fizeram planos de voltar para o Egito, porque eles se levantaram contra a liderança do teu servo Moisés, e por tudo isso eles ficaram prostrados no deserto. Pai querido, fala conosco nessa noite, e prepara-nos para caminhar para frente e não para trás, para continuarmos, ó Deus, seguindo os teus passos, até o lugar para onde a tua palavra quer nos conduzir. E que nessa noite, Pai, se alguém estava parado, marcando passos, que nessa noite retorne a caminhada, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Nessas palavras que nós acabamos de ler, o escritor do livro de Hebreus está nos dando o caminho, o segredo das pedras, né? Às vezes alguém pergunta assim, como é que é o segredo? Como é que a gente faz para conseguir determinada coisa, né? O que você faz para poder conseguir fazer isso, fazer aquilo outro? Todo mundo quer saber o caminho das pedras. E aqui o escritor aos Hebreus está dando esse caminho. Ele estava dizendo que nós precisamos de considerar aquilo que já recebemos de Deus, mas continuar caminhando, perseverando no caminho que Deus tem para nós. E existem, querido, 3 passos que precisamos dar se nós queremos herdar as promessas de Deus na nossa vida. São 3 passos simples, eu reduzi isso para que você não tenha que lembrar de 5, nem de 6, nem de 10. 3 passos apenas. O primeiro passo para a gente herdar a promessa de Deus na nossa vida é conhecer a vontade de Deus. E como é que a gente conhece a vontade de Deus? Ela está expressa na palavra de Deus. Quando você conhece a Deus pela sua palavra, você acaba de dar o primeiro passo. O próprio Senhor Jesus, ele disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, ele falou ao povo de Israel, gente que devia conhecer, mas não estava conhecendo, a palavra de Deus. Queridos, parece coisa simples, né? Conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Deus tem para mim. Mas eu vou dizer a você que tem muito pouca gente hoje que conhece. Porque aqueles que estão no mundo e não têm contato nenhum com a palavra, eles são totalmente ignorantes com relação à vontade de Deus. Mas daqueles que estão na casa de Deus, ainda tem muita gente que vem para a igreja, mas não conhece a palavra. Eu tenho estimulado, eu tenho falado do púlpito aqui, querido, você que nunca fez o CETEB, por favor, em nome de Jesus, pela sua vida, faça. Nós temos um estudo bíblico aqui durante a semana, nas terças-feiras, né? Temos um estudo bíblico domingo. Eu não posso dia de semana, então pode domingo. Eu não posso domingo, então vem dia de semana à noite. Para você conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê, querido? Porque se você não conhece a palavra de Deus, você vai herdar o quê?
O que você vai herdar se você nem sabe que Deus tem reservado? Porque a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou essas coisas, nos revela essas coisas através do seu Espírito. Como? Você vai dormir de noite, aí você vai ter um sonho e Deus vai te revelar tudo que Ele tem para a sua vida? Não, querido. Você vai consultar um profeta e ele vai começar a dizer, eis que o Senhor vos fala, e vai falar tudo que Deus tem para você. Também não, irmão. É a palavra de Deus que é a revelação. Quando você vai lendo a palavra de Deus, quando você vai compreendendo a palavra de Deus, quando você passa a entender a palavra de Deus, é como aquele eunuco, né, que perguntou para o evangelista Filipe, como eu vou entender, saber, conhecer, se não houver quem me explique, quem me ensine? E Filipe entrou naquela carruagem e diz o texto que ele foi explicando as escrituras para aquele eunuco. Então, querido, esse é o primeiro ponto. Você quer herdar as promessas de Deus? Primeiro você tem que conhecer qual é a vontade de Deus. As promessas vêm depois disso, né? O segundo passo que nós precisamos dar é nós não somente conhecermos, mas nós fazermos a vontade de Deus, né? Obedecer, porque tem muita gente, irmãos, que sabe tudo, só não obedece nada, né? Tem muita gente que, eu já sei, você falar na Bíblia, eu já sei, já li, já entendi. Pois é, então agora só falta uma coisa para você, querido, obedece. Obedece a palavra de Deus. Por isso Jesus, certa vez, ele deu uma bronca, né, nos fariseus. Ele disse assim, por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês me chamam de Rabi? Rabi é mestre, né? Se vocês não fazem aquilo que eu vos mando. Irmãos, o que tem de crente hoje, que conhece a vontade de Deus, mas está fazendo tudo ao contrário, que sabe o que Deus quer que ele faça, mas ele não, sabe, ele não obedece. Irmãos, eu fico assim, muito alegre, isso me anima, né? Quando eu vejo alguém que diz assim, bispo, eu vim aqui fazer um gabinete com o senhor, porque eu não quero ficar no erro, eu não quero desagradar o meu Deus. E todas as vezes que isso acontece, eu sinto que há um coração sincero diante de Deus, né? Não é coisa para mim, sabe, para me interter, para tentar me enganar, não. Há pessoas que realmente vêm com o coração puro, sincero, e dizem, olha, eu vim para ouvir a voz de Deus, que Deus falar comigo através do Senhor, é o que eu vou fazer. E logo depois eu vejo essa pessoa obedecendo. Irmãos, olha, a coisa mais maravilhosa que tem, sabe por quê? Porque os milagres começam a acontecer, as promessas de Deus começam a se cumprir na vida dessa pessoa, que conheceu a palavra e que agora está disponível para obedecer. Infelizmente, querido, tem muito crente que até conhecer alguma coisa da palavra, ele conhece, não muito, mas conhece, mas nem o pouco que ele conhece, ele está disposto a obedecer. E a terceira coisa, o terceiro passo, é perseverarmos em fazer a vontade do Senhor. Aí no texto que a gente leu, né, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 35, diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de quê? Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, não basta conhecer, não basta apenas obedecer por um tempo, né? Mas tem que perseverar em obedecer. O povo de Israel, houve períodos na vida daquele povo em que eles obedeciam a Deus. Os profetas falavam com ele, os sacerdotes falavam com o povo, o próprio rei que Deus levantou, muitas vezes reis que eram do coração de Deus, falavam e o povo obedecia. E naquela época que isso acontecia, o povo prosperava, o povo crescia, o povo conquistava, as coisas aconteciam no meio de Israel. Mas haviam aquelas épocas também em que o povo, né, começava a dar aquela caídazinha, sabe? Ficava com dificuldade de entender, sabe, a chamada para a oração, né? Estou sem tempo, tá difícil e tal, vou ali, já volto, não volta mais. Irmãos, nós não fomos chamados para ser velocistas
do Evangelho. Nós fomos chamados para sermos maratonistas de Deus. Porque o velocista, irmãos, ele tem uma explosão na saída, mas ele só corre 100 metros. Mas os maratonistas, eles não correm com toda aquela velocidade, mas eles correm por um longo percurso, mais de 40 quilômetros, para atingir a linha de chegada. E o que eu vejo hoje, queridos, é muito crente caindo pelo deserto da vida. Assim como o povo de Israel foi caindo pelo deserto, e aquela geração inteira, a geração inteira que saiu do Egito, não entrou na terra prometida, senão apenas 2 homens, Josué e Calebe. E foram esses os que se levantaram, quase foram apedrejados, quando disseram: espera aí, se Deus fez a promessa, Ele é fiel. Ele não ia nos tirar do Egito, nos fazer andar por todo esse deserto e nos fazer perecer no deserto. Não, se Ele fez a promessa, é para nos tirar de lá e nós vamos entrar, e essa terra é boa, e nós vamos conquistar essa terra. E diz o texto, e depois que eles falaram isso, eles queriam apedrejá-los, apedrejar os 2 e também a Moisés e Arão. Por quê? Porque eles já não estavam mais ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus. Irmãos, hoje nós temos um problema sério acontecendo no meio da igreja. Tem muita gente que não está percebendo isso. Há uma certa indolência, né? Há um certo sono, uma sonolência muito perigosa em termos de fé acontecendo na igreja. Eu tenho denunciado isso, mas parece que tem pessoas que ouvem, mas não entendem o que está acontecendo. Irmãos, olha, só os que perseverarem vão herdar a promessa. Muitos cristãos em nossos dias têm falhado nesse terceiro passo. O primeiro é conhecer a palavra. O segundo é crer e obedecer. O terceiro é perseverar. E se você me perguntar, qual dos 3 você acha mais importante? Eu acho o terceiro. Ah, mas os 2 primeiros não são? São muito importantes. Ninguém chega no final de uma caminhada sem o início, né? Tem que começar. Se não começar, não chega. Mas ninguém chega se não perseverar. Eu tenho dito para a igreja: perseverem, porque os dias que nós estamos vivendo não serão favoráveis, não. Nós estamos vivendo dias em que perseverar em Cristo vai ficar cada vez mais difícil. Mas aqueles que perseverarem alcançarão as promessas de Deus na sua vida. Quantos estão hoje retrocedendo para a perdição? Quantos? Que tristeza você olhar para a vida de alguém que conhece a palavra, que durante um tempo obedeceu a palavra, mas que agora está retrocedendo na fé. E você vê essa pessoa voltando a fazer as coisas que ele fazia antes, que degradavam, que denegriam, que destruíam a sua própria vida. A palavra de Deus diz: como a porca lavada que voltou a revolver-se na lama. Irmãos, quanta gente hoje. Aí em Hebreus, no capítulo 10, nesse texto mesmo que a gente leu, no versículo 38, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Cada um que retrocede entristece o coração de Deus. Cada um que você vê que está se desgarrando pelo caminho, desgarrando do rebanho de Deus, desgarrando da palavra de Deus, desgarrando da vontade de Deus para a sua vida, é uma tristeza no coração de Deus. Eu, como pastor, né, eu sinto muita tristeza quando eu vejo alguém que conheceu a palavra, que Deus começou a fazer uma obra no seu coração, e de repente essa pessoa começa a deixar o que Deus fez para trás, e começa a se agarrar àquilo que vai destruí-la, e ela não percebe que isso está acontecendo na sua vida. A raiz desse retrocesso, querido, muitas vezes, a maioria das vezes, é pecado, né?
Sabe aquele pecado que a Bíblia diz aí em Hebreus 12? Olha aí Hebreus 12, versículo 1. Vire aí 2 páginas à frente. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, ou seja, mais uma vez, o escritor aos Hebreus está falando sobre perseverança, a carreira que nos está proposta, ou seja, o pecado que tenazmente nos assedia. Irmão, o pecado é um negócio, sabe, que a gente tem que tratar ele com perseverança e com prudência, né? Todo dia a gente tem que tomar banho, né? Até no inverno, né, irmão? Até no inverno. Irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Todo dia a gente tem que tomar banho. Por que você tem que tomar banho todo dia? Porque sujeira é um negócio que não dá um dia só, né? Dá todo dia. O corpo da gente transpira, né? Nós temos glândulas, né, que nos fazem transpirar. E fica aquele cheiro gostoso, né, para não dizer o contrário. Nós temos a contaminação que vem de dentro e temos a contaminação que vem de fora para o nosso corpo, então a gente precisa tomar banho. A gente precisa escovar o dente, né, irmãos? Todo dia, né? Tem gente que diz que não, mas tem que escovar, né? Porque você come, fica resíduos e tal. Engraçado, a gente tem noção disso, né? A gente precisa limpar a nossa casa, né? Diariamente, não toda, mas tem lugares que você tem que limpar pelo menos, malmente uma vez por semana, né? Tem que limpar. Nós temos consciência de que a gente tem que fazer todas essas coisas, e o pecado é a mesma coisa, querido. Tem gente que está achando, não, Jesus me lavou do pecado, lá naquele dia que eu aceitei Jesus, levantei a mão, aí depois eu passei pelas águas, aí ele lavou mesmo tudo. Não, querido, o pecado é um negócio de todo dia, sabe? Quando você perceber que alguma coisa manchou, você tem que correr para limpar, né? Eu já tive que levantar algumas vezes do restaurante no meio do almoço, e eu corri para o banheiro, porque caiu alguma coisa na minha camisa, e a gente sabe que se jogar uma aguinha na hora, né, um sabonetezinho e tal, pronto, não garra, mas se deixar chegar em casa, talvez já seja tarde demais. Então, para salvar a camisa, o que a gente faz, né? Vem com ela até meio molhadinha, mas depois seca, né? É melhor a mancha pela água que lavou do que a mancha pela nódoa que não vai sair. Queridos, pecado é igual nódoa. Se você não correr para tirar aquilo ali, se você achar que não dá para esperar um mês, dá para esperar um ano, não, na semana que vem, depois eu resolvo isso, querido, se você agir assim, talvez seja tarde demais. E o problema é que a gente acha que pecado não, pecado a gente resolve depois. Jesus é bom, a tua graça, Senhor, me acompanhará. Querido, Jesus é bom, mas nós precisamos expor a nossa vida diante dele todos os dias, naquela palavra de Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Por que Davi estava perguntando? Vê se há. Porque ele podia estar enganado. Ele podia estar iludido pelo próprio coração, achar que estava bem e estava pegando diante de Deus. Então ele estava pedindo, Senhor, me revela, Senhor, se tem pecado na minha vida, se tem um negócio que não está bem, eu quero saber, porque eu não quero continuar dessa forma. Eu vejo cristãos hoje, querido, caindo pelo meio do caminho, ficando prostrados, por causa de pecado. E também por causa das lutas e dificuldades da vida, que vão causando desânimo e prostração. Meu irmão, como é que você está? Estou meio desanimado. É muito problema, sabe? Olha, a luta que eu estou passando lá em casa, olha, lá no meu trabalho, eu estou com um problema sério, tem gente tentando me perseguir, tem gente tentando me dar uma rasteira, né? Aí vou para a casa do Senhor, aí chega lá, um irmão também não me compreende. Olha, é muito problema, sabe? Eu estou meio triste, meio desanimado. Querido, perseverar inclui vencer esses problemas. Perseverar inclui você entender que nós vamos passar por lutas. Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão ter o quê? Vida boa, foi o que ele falou. Vida tranquila, sem problema, foi o que ele falou. Não, no mundo tereis aflições, mas ele mandou que a gente tivesse o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu para quê? Para que nós pudéssemos também vencer.
Você sabe aquele caminho que ele nos abriu pelo véu? Porque antes ninguém podia entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para levar o sacrifício, a oferta pelo pecado da nação de Israel. Aquele véu foi rasgado. Jesus abriu o caminho pelo véu, e Ele nos abriu o caminho para a gente vencer as nossas lutas diárias, para que você não tenha que ficar pelo meio do caminho. Irmãos, não somos de ferro, não somos de bronze, não somos de pedra, nós somos de carne. E há aquele dia em que você está triste, sim, há aquele dia em que você está zangado, sim. Talvez aquele dia em que você esteja desanimado, Elias também ficou, pediu para si a morte. Mas eu digo para você, que no dia em que parece que está dando tudo errado, é justamente nesse dia que Deus vai fazer o maior milagre dele na sua vida. No dia que Davi chegou em Ziclague, vindo de uma batalha que ele não lutou porque não deixaram ele lutar. Ele havia andado 3 dias com os seus homens para voltar para Ziclague. Aí quando chega lá, o acampamento deles estava todo queimado. E eles levaram prisioneiros todos que estavam lá, as mulheres, as crianças e os idosos. Levaram todos presos e roubaram tudo e queimaram o resto. Os homens de Davi lançaram cinza, choraram, o texto diz, até não terem mais forças para chorar. E depois que eles fizeram isso, sabe o que eles queriam fazer? Matar Davi. Como é que você acha que Davi se sentiu? Porque também a família dele foi levada. Ele já estava sofrendo pela esposa e pelos filhos. Mas agora queriam matá-lo, porque afinal de contas eles estavam naquela enrascada por causa dele. Ele colocou ele aqueles homens naquela furada. Davi disse não. Ele chamou o homem de Deus, consultou o Senhor e perguntou, vamos perseguir os inimigos ou não? O que a gente vai fazer? E Deus mandou perseguir. Então ele reuniu os homens e disse, olha, não é tempo de matar ninguém, não é tempo de chorar, é tempo de batalhar. Vamos lá. Irmãos, eles venceram. Eles alcançaram aqueles homens e tomaram todo mundo de volta. Ainda trouxeram os despojos da batalha, que era muita coisa de valor. Eu quero dizer para você, querido, que nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você pensar que chegou ao fim, que não tem mais jeito, é nesse momento que, se você perseverar, você vai ver grandes milagres de Deus. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. O pecado, querido, também se transforma numa porta, às vezes aberta, sabe para quê? Para a heresia. Porque o pecado, se não resolvido, o pecado, se não debelado, devidamente com a confissão e com o deixar, porque o que confessa e deixa alcançará misericórdia, ou seja, a promessa de Deus vai se cumprir na vida dele, mas se não houver confissão e se não houver deixar, o pecado vai se transformar em outros problemas. Um deles é a heresia. Nós vivemos num tempo, querido, de muita heresia, porque tem muito pecado no meio do povo de Deus. Vivemos num tempo de distorções horríveis da palavra de Deus. Por quê? Porque o pecado gera esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele falou sobre isso. Ele disse que se eles não tomassem tenência do que estava acontecendo com eles, eles iriam perder tudo que Deus lhes havia dado. Porque estava sendo colocado no coração da igreja dos Gálatas uma coisa que Paulo chamou de fermento. Quando você vê fermento na palavra de Deus, fermento é um símbolo do pecado. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo disse, basta um pouquinho de fermento para levedar uma massa inteira. Quando você vai fazer um bolo, quando você vai fazer um pão, quando você vai fazer uma massa que precisa ser fermentada para crescer, você não bota 1 quilo de fermento, a menos que você esteja fazendo uma maceira de padaria, Mas se você vai fazer em casa um bolo, um pão, alguma coisa, você bota um pouquinho de nada de fermento. Já viu o que é que faz com a massa?
a massa cresce, você deixa ela descansar, e aquela bolinha de massa vira um bolão. E Jesus disse que isso é o pecado em nós. Tem gente que acha que um pecadinho à toa, isso aí ninguém nem nota. Não, queridos. Um pouco de fermento leveda toda a massa, disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. E eu quero dizer, querido, que talvez uma das coisas que estejam atrapalhando a sua vida com Deus é esse fermento. E sabe como é que ele vem? Às vezes ele vem em forma de orgulho. Só uma pitadinha de orgulho, né? Às vezes ele vem em forma de vaidade. Às vezes o crente fica muito vaidoso, sabe? Ele esquece de onde Deus o tirou. Ele vem em forma, às vezes, de uma arrogância, prepotência, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu me viro com Deus. Às vezes o pecado, ele vem em forma de ganância, esse fermento vem pela ganância, pela vaidade, que entram em cena e preparam o ambiente para que se proliferem as heresias. Engraçado, que a heresia é um negócio muito interessante, né? Se você achar que a heresia é um negócio que você percebe logo a olho nu, não é não. E todo mundo que tem no seu coração esse pecado da arrogância, da vaidade, da prepotência, sabe? Dessa certa independência de tudo, de todos. Aquele que deixa entrar ganância, sabe? O importante é o dinheiro, o importante são os bens materiais. Vaidade, irmãos, olha, ele não enxerga a heresia, não. Não enxerga. Às vezes você vê determinadas coisas acontecendo no meio evangélico hoje, sabe? Líderes que são... A palavra que eu tenho para esses líderes é líderes malignos, pervertidos, corruptos. Mas a turma não percebe. Você olha lá, a igreja está cheia, e você pergunta, meu Deus, essa gente não está enxergando o que está acontecendo ali? Está não, irmão, está não. Porque o pecado cega. A ganância que há neles se coaduna, se alinha com a mesma ganância que há no coração daquele líder. Por isso hoje, queridos, a teologia da prosperidade, do toma lá, dá cá, do dar o seu tudo, de Deus vai fazer, vai te enriquecer, essa teologia ela prospera, sabe por quê? Porque ela é uma heresia conveniente ao pecado de quem ouve essa mensagem. Tem pessoas que acham que vai se relacionar com Deus na base do toma lá, dá cá. Irmãos, se nós fôssemos fazer alguma coisa para Deus, no mesmo nível, em proporção do que Ele já fez por nós, nós não íamos conseguir fazer. Quanto mais nós tentarmos fazer alguma coisa por aquilo que ainda Deus vai fazer. Não tem como, irmãos. A dívida que Jesus nos criou lá na cruz do Calvário é impagável. A dívida de amor, a dívida de obediência, a dívida de temor que nós deveríamos ter. Irmãos, olha, quando você olha para a cruz, o sentimento que você tem que ter é: eu estou endividado pelo resto da minha vida. Hoje o irmão Ricardo, no meio do louvor, estava falando, quando eu olhei para o meu filho e percebi o quanto ele significa para mim, isso me fez lembrar o que Deus fez com o seu filho, por mim. E aí vem a pergunta, que ele mesmo fez: que amor é esse? Quando a gente tem essa percepção, entra no nosso coração um sentimento diferente. E aí as heresias não podem mais pegar você, porque você percebe que só pelo que Deus já fez, nós devemos ser eternamente gratos. E tudo que Ele ainda vai fazer, irmãos, está por fora dessa conta. Mas só quem entende o amor de Deus, quem compreende a palavra de Deus, quem quer obedecer a palavra de Deus e quem quer permanecer no Senhor, é que vai ser capaz de herdar as promessas. Porque aqueles que estão querendo fazer troquinha com Deus, trocar oferta por bênçãos,
Irmãos, eu tenho um sentimento, eu queria compartilhar esse sentimento com você, para você entender como é que as coisas funcionam, como é que isso funciona. Tem gente que é dizimista e ofertante na intenção de alguma coisa que Deus ainda vai fazer. Eu não penso dessa maneira. O meu dízimo e a minha oferta não está ligado com o que Deus vai fazer, está ligado com o que Ele já fez. E se está ligado com o que Ele já fez, é por gratidão. Porque ninguém pode ter gratidão a alguma coisa que não foi feita ainda. Você poderia ser grato a alguém por alguma coisa que ele ainda não fez? Não. Gratidão é sempre um sentimento que vem depois de uma ação. Alguém faz alguma coisa de bom para você, e aí você passa a sentir por essa pessoa um sentimento de gratidão. A gratidão nunca é, eu vou ser grato por alguma coisa que fulano ainda vai me fazer. Não, ninguém é grato por isso. E se você não consegue entender a relação com Deus, de ser um dizimista, um ofertante, pelo que Ele já fez, se você é levado a pensar que você vai ser fiel pelo que Deus ainda vai fazer, você não entendeu a essência do Evangelho. E por você não entender a essência do Evangelho, você está pronto, você está aberto, você está apto, você está capacitado a ser enganado pelas heresias. Porque quem serve a Deus pelo que Ele já fez e pelo que Ele é, não vai ser pego pelas heresias. As heresias, elas estão sempre ligadas a alguma coisa que Deus vai fazer. Repara isso. Eu desafio você a reparar isso. Nunca uma heresia é produzida a partir de alguma coisa que Deus já fez. É sempre ligado a alguma coisa que Deus vai fazer. Normalmente uma promessa enganosa. Mas quem serve a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele já fez, não vai ser alvo das heresias. Se você me perguntasse, bispo, como é que eu faço para me defender de uma heresia? Não sirva a Deus pelo que Ele vai fazer. Sirva a Deus pelo que Ele já fez. Porque se você servir pelo que Ele já fez, você o está servindo por gratidão e não por obrigação, nem por medo, nem por uma atitude de troca, mas por uma atitude verdadeira de gratidão. Não podemos, queridos, alimentar aquilo que tem potencial para nos destruir. Quando você alimenta o pecado, você está alimentando alguma coisa que tem potencial para te destruir. Se você sabe que no seu organismo, no seu corpo físico, tem ali alguma bactéria, tem ali alguma contaminação que pode gerar a tua morte, imediatamente você procura um médico que lhe passe um remédio, um antibiótico, que você precisa combater aquela bactéria. Se você não combater, ela pode ser a causa da sua morte. Ninguém dá alimento e fortificante para a bactéria, a gente dá remédio para matar a bactéria. Pois fica sabendo que o pecado na nossa vida é como uma bactéria, se você alimentar, ela te mata. Não, mas a gente faz de conta que não existe, a gente varre para debaixo do tapete. Só eu e Deus sabemos desse pecado, ninguém mais. Precisa mais alguém saber? Você já sabe, Deus já sabe o que está faltando para você eliminar isso na sua vida. Eu vejo crentes hoje brincando de alimentar pecado. Você sabe aquele velho ditado que diz, cuidado, fulano está criando cobra para morder ele mesmo. Pois é. A rebeldia é uma bactéria perigosíssima. A mágoa é uma bactéria terrível. Destrói completamente a vida do crente. A mentira, queridos,
Se fosse um nome científico, seria Bacillococos mentirus. E o crente vai alimentando aquela mentira na vida dele, e a bactéria está crescendo, está proliferando, está multiplicando. Você sabe por quê? Porque uma mentira, para ser coberta, ela precisa sempre de uma outra mentira. E depois, para cobrir as duas mentiras, precisa de uma terceira. E a mente do mentiroso tem que ser prodigiosa, porque ele tem que lembrar de todas elas, para não cair em contradição com nenhuma delas. Irmãos, mentira não se alimenta, mentira se extirpa. Infidelidade, meus irmãos, infidelidade. Não é só no casamento, não, em tudo. A palavra de Deus com relação à parábola que Jesus proferiu, né? Ele disse, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o muito te colocarei. Irmãos, a fidelidade hoje é um negócio raro. Raro, sabe? Fidelidade. Amor. Esse dia minha esposa me falou um negócio que eu fiquei chocado. Ela disse assim, você sabia que eu já recebi algumas cantadas pela internet? Eu disse, foi? E o que você respondeu? Ela disse, eu sou casada, tenho filhos abençoados, amo meu marido e estou fora disso aí. Ela falou que a pessoa sumiu do mapa, foi tentar em outra área. Aí ela me fez uma pergunta, e você, já recebeu alguma cantada? Irmãos, nem tudo na vida é desvantagem. Tem vantagens, tem coisas ruins também. A minha esposa, não é porque é minha esposa não, mas ela é muito bonita, né? A foto dela na internet, então, é de arrasar. Mas tem vantagem de ser velho, feio e barrigudo, né? Eu disse para ela, Raquel, nunca recebi nenhuma cantada, não. Graças a Deus, né? Deus está me poupando dessa luta aí. Irmãos, a infidelidade hoje está destruindo os relacionamentos de família, de negócios, de amizades. Pessoas infiéis nunca têm negócios duradouros. Pessoas infiéis não têm condição nem de ter telefone com um número muito antigo. Você quer saber se o cara é muquirana? Se ele troca de telefone toda hora, porque ele quer que ninguém ache ele. Aquela turma que já conhece ele, ele deleta e começa a fazer novos negócios. Nós temos, queridos, vivido um tempo da infidelidade. Os pais infiéis aos filhos, os filhos infiéis aos pais, esposos, cônjuges infiéis, negócios infiéis, amizades infiéis. Isso aí, queridos, é um câncer. E você sabe o que acontece? Quem entra por esse caminho não vai herdar as promessas de Deus. Não podemos entrar por esse caminho. Nós precisamos, queridos, nos encher do Espírito Santo de Deus. Cada dia você orar e dizer, Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor. Mas me enche de uma maneira tal que não fique espaço para mais nada. Só o teu Espírito na minha vida. Para que eu possa ser fiel, para que eu possa andar na tua presença, para que eu não seja mentiroso, para que eu não me perca na vaidade, sabe? Para que eu não me torne uma pessoa orgulhosa, pedante, vaidosa. Sabe por quê, queridos? Eu estou falando isso com a igreja. Davi dizia assim, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma.
Tem gente que quando canta na igreja, irmãos, canta da boca para fora. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Deus reclamou disso sobre Israel. Quando a gente limpa o nosso coração, a gente tem condição de entrar na casa do Senhor e cantar louvores de toda a nossa alma. Você tem alegria para louvar a Deus, você tem renovo de Deus na sua vida. Agora, quem se enche do lixo desse mundo, querido, acaba adoecendo e morrendo na fé. Se você se enche de lixo, você vai adoecer e vai morrer. Mas se você se esvazia do pecado e se enche do Espírito Santo de Deus, você tem condição de vencer. E como é que a gente tem que fazer isso todo dia, querido? Aquilo que eu falei, pecado é nódoa que a gente tem que lavar todo dia. Deus, Ele quer nos revestir com a sua armadura, para que depois de nós vencermos tudo, olha o que Paulo disse aos Efésios, para depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Qual é essa ideia que isso nos traz? Qual é a ideia que isso nos traz? De alguém que vai vencendo, e vai vencendo, e vai vencendo. O cavaleiro do cavalo branco, que vem vencendo e para vencer. Irmãos, a vitória do crente não pode ser só no começo. A vitória do crente não pode ser só no meio, na trajetória. A vitória do crente tem que ser começo, meio e fim. Vitória. Mas se você não perseverar, irmãos, o número de crentes desviados hoje do Evangelho é assustador. Alguns ainda estão conservando alguma coisa de Deus em suas vidas, mas na maioria, irmãos, está ficando pior do que era antes. Porque a Bíblia diz, torna-se o seu último estado pior do que o primeiro. Porque o primeiro estado era um estado de pecado por ignorância da palavra de Deus. Agora é um estado de pecado conhecendo a palavra de Deus. E Deus diz que melhor fora que nunca tivesse conhecido a verdade, do que depois de conhecê-la, apartar-se dela. Nossa nação, queridos, está sendo corroída por isso. O mundo moderno que a gente vive, né, o mundo da pós-modernidade, assim como dizem os especialistas, né, os sociólogos, o mundo da pós-modernidade é um mundo onde não se tem parâmetros, é um mundo onde não se tem responsabilidades, é um mundo onde não se tem compromisso com nada nem com ninguém, um mundo onde tudo vale, um mundo sem balizamento, um mundo sem critérios. Mas esse não é o mundo que o povo de Deus foi chamado para viver. Nós fomos chamados para viver na dispensação do Evangelho. O Evangelho é vida, o Evangelho tem limitações e balizamentos. Quando o Pai diz assim, vai por aqui, não vai por ali. Aparta o teu caminho do mal. Faz o que é bem, o que é bom. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Você entende o que Deus está querendo dizer com isso? Perseverem na minha presença. Por isso, queridos, depois de termos vencido tudo e permanecido inabaláveis, nós vamos herdar as promessas que Deus tem para nós. E eu espero que você herde essas promessas. Que você veja dia a dia as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Com lutas, com dificuldades, com problemas. Irmãos, não é mole não. Não é mole não. Ah, bispo, como eu gostaria que fosse assim, né? Como o irmão é. Irmão, oh Jesus. Que luta, irmãos. Que luta. Eu já falei isso para a igreja. Tem dias que eu me sinto fraco. Tem dias que eu me sinto desanimado. Tem dias em que eu penso, eu não vou suportar. Mas há um milagre de Deus nas nossas vidas.
que nos renova de dia em dia. Vão indo de força em força, como diz a palavra de Deus. É assim que Deus quer que você caminhe. E eu quero nessa noite orar com a igreja para que lixo do pecado seja deixado para trás. Talvez você tenha entrado hoje aqui carregando um fardo, sabe? Olha, é muito problema, é muita decepção, é muita tristeza, é muita ingratidão, é muita infidelidade, muita mentira, muita calúnia, é muita injustiça. O mundo que a gente vive, querido, é um mundo de injustiças. Onde no Supremo, a mais alta corte do país, onde nós esperávamos que dali, pelo menos dali, houvesse alguma coisa de justiça, e a gente é obrigado a chegar em casa, assistir um telejornal e ver lá um ministro do Supremo soltando bandidos, brigando com o juiz de uma instância inferior. Um prende, outro solta, um solta, outro prende. Isso vai criando um desânimo. Mas não desanima não, porque Jesus disse que nós vamos vencer. Não desanima não, querido. Ah, bispo, mas o juiz do Supremo eu até entendo, mas crentes, né? Irmãos em Cristo, para mim está difícil. Mas eu digo a você que nunca será fácil. O caminho que conduz à salvação é estreito, é apertado, é difícil. São poucos os que caminham por ele. Mas tem uma promessa para quem caminhar por esse caminho estreito e passar por essa porta apertada. Pense nisso. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena honrar a Deus na sua vida. Vale a pena perseverar no Senhor. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais uma semana, mais um mês. E qualquer dia desse Ele volta. Se Ele não voltar, nós podemos ir, né? É uma outra opção. Como disse Paulo, para mim, morrer e estar em Cristo é infinitamente melhor. Mas Paulo sabia que se ele pudesse permanecer nesse mundo, para que ele pudesse dar frutos para a glória de Deus, então ele escolhia permanecer para edificar a vida dos irmãos. Irmãos, a razão da nossa existência é edificar a vida uns dos outros, irmão. Porque depois que Jesus nos conheceu, se Ele nos levar, a gente está no lucro. As coisas vão passar, as primeiras coisas vão passar. Mas nesse mundo, nós somos chamados para dar bom fruto, para viver para a glória de Deus. E se você entrou triste aqui, Deus não quer que você saia desse jeito. Amanhã é uma quinta-feira, né? Nós ainda temos aí metade da semana praticamente pela frente. Mas eu quero dizer para você que o Deus que te chamou, o Deus que te separou, o Deus que te ungiu, é o Deus que te sustenta e que vai te fazer levar por pastos verdejantes, que vai guiar a tua vereda pelas águas da justiça. Por amor dEle e para Ele, a sua vida foi criada em Cristo. Você foi chamado para Ele. Então, nessa noite que nós vamos jogar isso por terra. Amém? Amém. Tristeza vai ser jogada por terra. Mágoa, não deixa nem chegar perto do teu coração. Passa um repelente. Angústias, todos os dias. Paulo disse, perigos por fora e temores por dentro. Né? Todos os dias Paulo passava por isso. Mas ele se apegou com Jesus e ele venceu. E nós vamos vencer também. Porquanto nessa noite eu queria orar por você que está passando por essas lutas. Alguém que diz assim, olha, bispo, essa semana eu cheguei no limite da minha confiança, da minha fé. Esses dias que tem acontecido comigo, olha, eu tenho ficado, sabe, sem chão. Eu me sinto, sabe, assim, seguro por um fiapo. Se esse fiapo representa a mão de Deus na sua vida, ele não vai arrebentar. Porque se for a tua capacidade humana, ele não vai aguentar. Mas se for a mão de Deus, ele não vai arrebentar.
E eu quero nessa noite convidar para você restaurar a tua força em Cristo Jesus. Se você tem vivido dias assim, de muita angústia, eu queria que você saísse de onde você está e você viesse ao altar. Há dias que a gente precisa vir no altar. Os irmãos com quem eu estou falando isso sabem que eu estou falando. Você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, olha, ou tu me restaura ou eu não vou aguentar, ou tu me renova ou eu não vou suportar.